hoje nós vamos falar sobre o 6º Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores. É bem interessante. O evento ocorre de 12 a 14 de novembro em Fortaleza. É uma promoção do Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da UFC, o LABOR, em parceria com o IFCE. Para falar sobre esse assunto, estão aqui conosco ao vivo, o professor do IFCE de Caucaia, Gerciano Pinheiro. Ele é integrante do LABOR e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Educação Profissional, que é o NUPEP. Isso. E a gente também recebe aqui o filósofo e o professor da Universidade Federal do Piauí, o Jackson Braga, que também é membro do laboratório. Então, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, obrigado também pela oportunidade. A gente queria primeiro, que vocês falassem um pouco sobre o evento, claro, qual é o objetivo dele, falar um pouco sobre o tema também que foi escolhido para essa 6ª edição, como a gente falou, do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores. Bom, Catarina, esse é o 6º Encontro Internacional, a gente carinhosamente chama Encontro do Labor, ele já acontece desde 2006, então assim, já tem uma grande história. Esse ano a gente escolheu como tema Educação como Prática para a Liberdade. Educação como Prática para a Esperança. É um tema que está diretamente relacionado ao professor Paulo Freire, o patrono da Educação Nacional, e em alusão ao momento histórico em que nós vivemos, de certa forma, de ataque ao desenvolvimento da educação, e a programação está recheada nesse aspecto, de nós compreendermos o que aconteceu com a educação no Brasil nesses últimos anos e qual a perspectiva de futuro. Existe esperança? Inclusive é esse o título da conferência de encerramento, Educação e Trabalho, a Esperança, que vai ser proferida pelo professor Ladislau Dalbor, um economista renomado internacionalmente, polonês, mas radicado no Brasil, que a gente está trazendo aí para fazer esse encerramento do encontro. Então, eu faço a pergunta para os dois aqui, a título de informação. Qual o público-alvo desse evento, que é o Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores, que vai ocorrer em novembro, parceria entre UFC e o alvo do evento, e prazos de inscrições? Eu queria primeiro chamar a atenção de uma novidade, que você certo. Não vê muito a relação da comunidade com a universidade. Esse ano nós estamos convidando de modo especial os alunos do ensino médio. Alunos do ensino médio, inclusive, têm inscrição gratuita para participar do evento. É um encontro internacional, realmente a organização desse encontro tem levado meses, envolvendo profissionais, professores de universidades do Brasil e de outros países, mas há uma abertura muito especial, muito sensível aos estudantes do ensino médio, aos professores da rede municipal e estadual. Nós convidamos os professores de modo especial, os estudantes universitários de um modo geral, os professores universitários. Mas o que eu acho interessante é que o projeto mesmo do evento ele foi feito para atingir todos os públicos, O estudante que está preocupado em entrar na universidade, o estudante que está preocupado também com a questão de arranjar trabalho. Então, Sim. Vai discutir a formação dos trabalhadores? Sim, mas também a situação, sobretudo, dos estudantes neste país. Então ocorre de 12 a 14 de novembro, E os prazos para inscrição, para quem quiser só assistir ou para submeter trabalhos? Estão abertas as inscrições de submissão de trabalhos completos, resumos de trabalhos, artigos, pôsteres até o dia 22 de agosto, tá? Também para lançamento de livros, também para participação e para quem há alguns estudantes, principalmente da pós-graduação, que estão ali desenvolvendo seus trabalhos e querem apresentá-los em formas de mini-curso. Então, se ele quiser apresentar em forma de mini-curso, as inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto, para quem quiser ministrar um mini-curso. A gente tem uma expectativa, Luiz, de ano passado, nós tivemos mais de 1.000 inscritos e mais de 600 trabalhos submetidos. Exatamente. Tanto que esse ano a gente está deslocando o encontro lá para o Centro de Convivências da UFC. Ano passado a gente fez aqui na FACED, não comportou, ficou difícil. Esse ano a gente está deslocando lá para a UFC em função disso. E aí eu faço um apelo aos servidores do Instituto Federal.
Nós temos mais de 500 estudantes de PIBIC Júnior e mais de 2.000 projetos no Instituto Federal, né? Só aqui no IFCE. Tem muita gente pesquisando aí. Exato. É uma grande oportunidade de apresentar esses trabalhos. Tem um site, né, com a programação do Isso. evento, né? Eu sei que tem uma notícia no portal do IFCE, que é ifce.edu.br. Já tem uma notícia lá e também no portal da UFC, falando desse evento, né, que é uma iniciativa da UFC em parceria com o IFCE, que é o Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores. Isso. O endereço, o site é encontrolabor.com.br. Ah, facinho então. Fácil. Encontrolabor.com.br. Então lá deve ter os links para inscrições e prazos, né? Tem todas as informações, programação, né? Aliás, quais são os principais destaques da programação deste ano? Eu só vou dar uma dica, que é o seguinte. Entre no site e faça seu cadastro. Você não é obrigado a submeter a continuidade, a fazer pagamento, nada. O cadastro vai só te dar aquela acesso a receber as newsletters, certo? A receber sim, todas as interessante. informações que a gente vai alertando também os nossos congressistas. Esse cadastro já vem sendo alimentado há mais de 10 anos. Já né? entra no clima do evento. Isso, já entra no clima. E lá, assim, eu acho que tem dois grandes destaques da conferência de abertura com o professor Paulo Nozella, que é um pesquisador de movimentos rurais e movimentos educacionais rurais e sociais desde a década de 70, italiano, radicado no Brasil. A professora Nora Gloss, que vem com uma mesa de debate, onde a gente vai discutir a educação nesse momento atual no Brasil, na Argentina e na Itália, tá? Fazendo comparações e verificando os rumos que tem levado a educação nesses três países nesses últimos anos. E ainda tem, na quinta-feira, no dia 14, uma mesa que eu considero muito importante, porque ela é uma mesa em que vai discutir as políticas institucionais. A gente vai estar aqui com a reitora do Instituto Federal do Acre, a Rosana, tá? um representante da Câmara dos Deputados, da Comissão de Educação, da Câmara dos Deputados Federais, certo? E a secretária de Educação do Estado do Ceará, Eliane Estrela, que vai estar também nessa mesa, e eu considero essa uma das mesas importantes, principalmente para a educação profissional, para os rumos da educação profissional no Brasil. Muito legal. A gente está aqui no programa IFCE no ar, no quadro Diálogo, falando sobre o Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores, que vai ocorrer em novembro. As inscrições já começaram, então tem que ficar atento aos prazos, que tem alguns que estão acabando inclusive em agosto, acabando agora em agosto. E a gente está conversando com o professor do IFCE, Gerciano Pinheiro, e com o professor da Universidade Federal do Piauí, Jackson Braga. Eu queria falar agora um pouquinho, né, passar para o professor Jackson. Vocês falaram aqui no início da questão da educação emancipatória, né? Citaram Paulo Freire também. E eu queria que vocês explicassem um pouco para a gente, né, sobre esse conceito, o que ele significa na prática, né, para a formação dos nossos alunos, né? Vocês disseram que um dos destaques, uma das novidades do evento esse ano é justamente a atração que vocês estão tentando, né, ter a atenção maior também para os alunos do ensino médio, né, que estão com inscrições gratuitas no evento. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o tema geral, né? Isso. Quando a gente fala em educação emancipatória, é preciso considerar, né, que a gente tem um modelo de educação muitas vezes voltado apenas para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento pessoal, né, como se simplesmente um aluno estudando chegasse às suas vitórias pessoalmente. Na verdade, é uma construção social, política, ética. Então, quando a gente fala em educação emancipatória, nós estamos pensando aqui, né, em toda uma forma de educação progressista, né, que considera a situação do país, né, a situação das escolas, dos professores, que observa a conjuntura, que propõe mudanças a um modelo de educação realmente focado mais em uma preparação individual em termos de competência para atuar no mercado de trabalho. Então, esse evento, ele nos permite, por exemplo, discutir temas socioculturais e ambientais que têm a ver com a educação. Então, se a escola, por exemplo, não se relaciona com a comunidade, não percebe os seus problemas, ou se, vamos dizer, na própria sala de aula o aluno se torna indiferente com o próprio aluno, ou a situação do professor
com os seus alunos, que se limita a passar trabalhos, tarefas, essa educação, na verdade, ela não conduz, vamos dizer assim, a um âmbito mais emancipatório, né? Ela não contempla, na verdade, a emancipação. Então, uma educação ainda focada em padrões muito tradicionais. E hoje, através desse evento, a gente quer trazer uma reflexão, realmente, como o Gerciano falou, que permita a gente observar se a nossa educação hoje, se ela tende realmente a promover o diálogo, né, se o trabalho e outras perspectivas de desenvolvimento são para todos, ou apenas para alguns, aquela educação muito dualista, né? Às vezes, poucos têm acesso à educação de qualidade e a maioria não. Já na educação emancipatória, essa reflexão é feita, ela é analisada, a gente procura ver isso no âmbito da economia, no âmbito da cultura, no âmbito da arte. Então, o aluno tem um leque, né, e eu diria, ele vai ter acesso a uma programação bem diversificada. Por exemplo, nós temos mesas redondas e eventos, durante palestras, que vão trabalhar a questão da política, ética e a questão social na educação. Então, o aluno ele vai poder discutir, por exemplo, o tema ambiental na perspectiva emancipatória, né? A questão do meio ambiente, a questão social ou política, de acordo com aquela área. Se ele é da área de geografia ou de uma pós-graduação, vai permitir com que ele perceba isso diretamente relacionado à sua formação, à formação dos trabalhadores, às políticas educacionais, né, do Brasil. Para onde é que vão levar a nossa educação? Por isso a gente vai fazer esse estudo comparativo entre Brasil, Itália e Argentina, para que o participante, né, ele compreenda que a emancipação também não é só uma tarefa, vamos dizer assim, individual ou apenas do Ceará. Na verdade, envolve toda uma conjuntura nacional e internacional. O nome do evento, né, que vai ocorrer em novembro, Fortaleza, é Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores. E vocês falaram no começo da entrevista, aqui no quadro Diálogo, né, do IFCE no ar, que estão aproximando os estudantes. É importante que os estudantes já se preparem, né, já conheçam essas perspectivas. Vocês acham que os estudantes hoje, futuros profissionais, conhecendo melhor essas perspectivas, o que é que deve ocorrer no futuro, né, do mercado de trabalho, tende a facilitar as oportunidades, as chances deles, né, nesse mercado? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que reconhecer que um dos maiores ganhos que nós tivemos nos últimos anos foi a introdução, ou o retorno do ensino médio integrado, aliando uma educação propedêutica com uma educação profissional. Mas isso por si só, não é a garantia de que o jovem vai terminar o ensino médio tendo a capacidade profissional e, ao mesmo tempo, a preparação para uma visão crítica, para a inserção crítica no mundo. O que a gente tem feito nesse encontro, o quarto encontro, discutiu exatamente o ensino médio, né? Pegando a perspectiva dos institutos federais, da expansão das redes estaduais de ensino profissional. E foi a partir dali, Luiz, que a gente percebeu que, olha, a gente já está aqui discutindo na universidade, na pós-graduação, mas e os jovens? O que é que eles pensam? Como eles estão entendendo? Como eles estão vendo esse chamado ao mundo do trabalho? Como eles acham que vai ser, né? Eles estão se vendo como simples mão de obra, como simples força de trabalho, ou eles estão se vendo como seres que terão oportunidades amplas no mundo. Protagonistas. Serão efetivamente protagonistas da construção da nossa sociedade? Então, esse encontro, essa inovação de trazer os estudantes para dentro da universidade, para discutir o que é que se tem pensado no Brasil, na América Latina, na Europa, sobre a formação deles, é fundamental para que eles possam exatamente compreender o papel deles na construção do mundo do trabalho e na própria formação profissional e pessoal deles. Formação humana. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque no início da entrevista a gente citou aqui rapidamente o Labor e citou também o NUPEP, né? O Labor, que é o Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da UFC, Universidade Federal do Ceará, e o NUPEP, que é o Núcleo de Pesquisa em Educação Profissional, vinculado, no caso, ao IFCE. Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre, né, esses dois espaços, né, já que são eles que estão promovendo o evento. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente fala com muita alegria, a gente pode dizer que são irmãos siameses, né? Tem aqueles irmãos que nascem com a cabeça pregada, então esses não querem no NUPEP e o Labor não querem se separar. Raro, então, né? Certo? Eles querem continuar juntos.
O NUPEP nasce dentro do Instituto Federal ao mesmo tempo que nasce o Labor na Faculdade de Educação da UFC, né? Cujo objetivo é exatamente a construção dessa ponte permanente, duradoura, entre a UFC e o Instituto Federal do Ceará. De tal forma que são 2 grupos cadastrados no CNPq, o NUPEP é liderado pela professora Antônia Souza, do Programa de Educação Profissional aqui do Instituto Federal, que é aquele do Prof-EPT que funciona em rede, também do Programa de Mestrado em Artes, e tem como vice-líder o professor Enéas Arraes Neto, que foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC, e o Labor é cadastrado no CNPq, tendo como líder o professor Enéas e vice-líder a professora Antônia, né? Só para se compreendam que a gente tem... A coincidência. Que a gente tem não só os líderes, mas os temas, as pesquisas cadastradas, elas são em rede. E o magnífico disso é que ela não é uma rede restrita ao UFC e ao IFCE. Ela se liga à Universidade Federal do Piauí, à Universidade Federal do Maranhão, ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ao Instituto Federal da Paraíba, à Universidade Federal do Pará. Inclusive, o professor Ronaldo, que é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação lá na Universidade Federal do Pará, estará aqui em uma das mesas, né? Então, é um grupo de pesquisa que atua nacionalmente, estudando o mundo do trabalho já há mais de 15 anos. A gente está quase terminando aqui nosso programa, né? Nosso tempo está encerrando e eu queria só passar para as considerações finais, se o professor Jackson quer acrescentar alguma coisa. Isso, eu queria primeiro lembrar que essa questão da qualificação profissional, né, a questão da economia política, a questão da sociabilidade, são temas que o Labor discute, né, em relação a questões filosóficas, sociais ou sociológicas e políticas. Então, tanto o Labor quanto o Instituto Federal e outras instituições do Brasil estão unidas nesse sentido. Então, não se trata... Eu queria aqui reforçar esse convite, né, aos estudantes, aos professores da rede estadual, municipal, né, e os professores universitários de participarem deste 6º encontro do Labor, porque é uma grande oportunidade a gente compreender a situação atual do Brasil. Nós temos que falar de liberdade, de democracia, de trabalho, de educação. E essa é a oportunidade, né, esse encontro internacional, porque nós vamos ter uma visão ampla do que está acontecendo no Brasil, os rumos que o Brasil está tomando. Então, você é mais do que convidado a participar desse encontro. Nós aguardamos você. Ok, obrigado. A gente agradece aqui a presença dos professores. O quadro Diálogo de hoje falou sobre o Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores. Uma grande oportunidade para a gente conhecer as perspectivas do futuro do mercado de trabalho, da formação e comparando com os cenários também internacionais. O evento ocorre de 12 a 14 de novembro em Fortaleza e as inscrições estão abertas. Mais informações no site www.encontrolabor.com.br. O IFCE no ar de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira a partir das 2 da tarde. Um ótimo final de semana para os nossos ouvintes, para você, Luiz Carlos, também para o Lima, que esteve aqui com a gente na técnica de áudio. Até lá. Até lá.